sequência à aula de carboidratos, agora a gente vai entrar na parte de recomendações e estratégias relacionadas ao esporte. Antes da gente começar a falar das recomendações e estratégias, essa tabela aqui ela mostra valores de concentração de carboidratos em alguns alimentos comuns do dia a dia, tá? Então, por exemplo, a gente vê o arroz aí, né, integral, cozido, próximo de 30% de carboidrato. Quando a gente pega biscoitos, aí que são produtos feitos geralmente a partir da farinha de trigo, né? E esse carboidrato é concentrado porque são produtos assados e que perdem água. Aí você já tem valores aí de 68, 75%. Quando a gente pega a batata inglesa, que é um alimento bastante consumido também, ela cozida tem quase 12% de carboidrato, ela frita já vai para 35,6%, porque enquanto no processo de fritura perde água também, né? E além disso, quando está frito, você tem a questão do acúmulo de gordura, né? Que é adicionado ao alimento. A gente tem o pão de queijo, que em Minas é bastante consumido, com um teor elevado, mas também tem bastante gordura associada. Macarrão, que é uma das massas mais consumidas, com cerca de 30%. Mas se adicionar um molho com gordura, isso, né, modifica. A mandioca também com 30%. E os pães, que também são bastante consumidos. Dependendo do pão, né, como pão de forma integral, pode ter 50% de carboidrato, um pão francês chegando a quase 60%. Então, assim, carboidrato na dieta, né, na alimentação, é algo relativamente fácil de se atingir, porque há uma variedade enorme de alimentos que contêm carboidratos e geralmente são alimentos de baixo custo, então a gente não tem dificuldade. Obviamente que tem carboidrato, alimentos que são fonte de carboidratos, mas que são mais nutritivos e outros que são menos nutritivos. Em relação à ingestão diária, né, ou seja, quanto que o sujeito deveria ingerir diariamente carboidratos, eu coloquei aqui a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é semelhante à do COI e semelhante à da ISSN. Então, eles dividem em 4 categorias, tá? Então, no primeiro nível, a gente teria, né, aquelas pessoas que treinam menos, 3, 4 vezes por semana. A maioria do pessoal de academia estaria nessa categoria aí, que deveria ingerir, então, 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. No segundo nível, ele já fala de um programa de exercício mais moderado, né, com pelo menos uma hora de exercício por dia. Então, né, uma pessoa treinando praticamente todo dia, geralmente ninguém treina todo dia, né, pelo menos um dia de descanso, mesmo atletas têm. Mas se você treinar 6 vezes por semana, pelo menos uma hora, possivelmente ele vai precisar de algo entre 5 e 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ora, pessoas engajadas em treinamento de endurance, né, com um volume maior, de 1 a 3 horas por dia de exercício físico, aí já é para atleta mesmo, né? 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. E aqueles que em programas mais extremos, que treinam aí 4, 5 horas por dia, geralmente atletas que fazem 2 treinos por dia, como triatletas, por exemplo, podem chegar a um consumo de 8 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia, que é algo bastante elevado, né? Eu ainda coloquei aqui a recomendação de uma recomendação 2019, que é uma recomendação bem específica para quem pratica exercício de força, né, musculação principalmente, que os autores colocam aqui entre 3 e 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Coloquei porque musculação é uma das atividades hoje mais praticadas, né, pelos desportistas, e provavelmente num consultório o nutricionista vai atender muito mais um praticante de musculação, por exemplo, do que um atleta de elite mesmo, um atleta de alto rendimento. E a gente pode resumir essas recomendações aqui, ó, embaixo, mostrando que elas variam de 3 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então isso daqui é um guia, é uma orientação, né? Você vai ter que encaixar o seu atleta, o seu desportista dentro de uma dessas faixas aqui. Possivelmente em alguma faixa ele vai entrar, né? 3 gramas de carboidrato já não é muita coisa, mesmo um sujeito que treina musculação, só em períodos mesmo de corte, de emagrecimento mesmo, que ele talvez consuma menos que 3 gramas. Agora 12 gramas, 10 gramas é coisa para atleta que treina, tem um volume de treino muito alto. Então o importante é você, no dia a dia, para quem é nutricionista, né, quando for trabalhar com um atleta, observe essas recomendações e elas servem como ponto de partida.
E à medida que o sujeito vai trazendo as respostas dele de treinamento e de composição corporal, você faz os ajustes sem problema nenhum. E uma coisa importante aqui é que as recomendações para atletas é sempre dada em grama por quilo de peso e não em percentual. Agora eu vou falar aqui de algumas estratégias de gestão de carboidrato para pré-competição, pré-evento, tá? Isso é primeiro estratégias crônicas, aquelas que têm uma duração maior e é feito por um período maior, pelo menos uma semana, antes do evento esportivo. E depois vou falar daquelas agudas que são feitas ali mais próximo da competição mesmo, 2, 3 dias, tá bom? Então, uma que já é antiga e bastante falada é a supercompensação de carboidrato. O objetivo dela é simplesmente você restringir o consumo de carboidrato por um tempo para depletar o glicogênio e depois dar uma carga grande de carboidrato no sentido de fazer uma supercompensação, fazer o sujeito atingir valores de carboidratos acima daquilo que é o normal dele. E aí ele entrar numa competição, principalmente se for uma competição longa como um triatlo, isso pode trazer alguma vantagem competitiva. Existia um modelo mais antigo, que era mais drástico, né, mais difícil de fazer, e depois ele foi aprimorado por Sherman, e é um modelo aqui mais atual. Então, assim, nesse modelo de Sherman aqui, o sujeito iniciaria 3 dias, 7 dias antes da competição. Nos primeiros 3 dias iniciais, ele faz uma dieta com aproximadamente 50% do valor energético. Como a gente trabalha por quilo de peso, por exemplo, se o sujeito consome 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, você baixaria para 5, 4 gramas de carboidrato por quilo de peso por 3 dias. Ele mantém treinamento e depois, nos 3 dias consecutivos, aumenta o carboidrato para em torno de 70%. Aí, no caso, você voltaria para 8, 10 gramas de carboidrato e aí ele vai diminuindo gradativamente o esforço físico e próximo do evento, nas últimas 3 a 6 horas, ele fazer uma carga também de carboidrato em torno de 300 gramas. Recomendo que isso seja feito no máximo 2 vezes por mês, né? O importante de qualquer estratégia é que ela nunca seja experimentada num evento esportivo importante. Se o sujeito nunca testou nenhuma estratégia durante o período de treinamento dele, ele até pode testar uma primeira vez numa competição, mas que seja uma competição de pouca relevância. Porque às vezes o atleta no calendário dele, ele tem competições que são competições treino mesmo, né? Que são competições que ele não está ali com o objetivo de ter um resultado mais aprimorado. Uma outra estratégia também crônica que tem sido colocada aí, bem estudada aí nos últimos 10 anos, é a questão do train low, né? Alguns colocam train low compete hard, que é você vai fazer uma parte com treinos com baixa disponibilidade de carboidrato, mas na hora de competir você não vai trabalhar com baixa disponibilidade de carboidrato, vai competir com carboidrato cheio. Então, nesse train low, a ideia é fazer o quê? É você reduzir a disponibilidade de carboidratos em alguns treinos durante o período de treinamento, por exemplo, no último mês, 2 meses antes de uma competição. Tá? Qual que é a ideia? Que isso daí induziria a adaptações metabólicas que levariam ao aumento da biogênese mitocondrial, então da massa mitocondrial, então a gente já espera uma melhora do metabolismo aeróbio, principalmente aumento da capacidade de oxidação lipídica, tá? E isso pode refletir em aumento da capacidade física e melhorar o resultado do sujeito. A ideia é você fazer o sujeito treinar com menos carboidrato para estimular ele a usar mais gordura. E se ele vai para a competição com as reservas de glicogênio cheia, com a capacidade de oxidar carboidrato preservada, porque o train low é feito em alguns treinos só, não é uma coisa para todos os dias. E aí ele consegue oxidar bem carboidrato, mas consegue oxidar a gordura também melhor do que ele oxidava antes. E aí ele pode, durante essa competição, usando um pouco mais de gordura do que ele usaria no normal dele, ter aí, poupar um pouco o glicogênio e poder ter algum resultado melhor, tá? A ideia é essa. Essa figura resume isso, né? Com a baixa disponibilidade de carboidrato aqui, ó, você tem a ativação da MP quinase, da P38 MAP quinase, e a estimulação, que vão estimular aí o PGC1-alfa e a P53, que atuam no núcleo da célula e na mitocôndria, estimulando a transcrição de fatores miogênicos aí de fatores nucleares que vão induzir
a síntese de proteínas e de enzimas que estão relacionadas principalmente ao metabolismo de gorduras. Então, por exemplo, a gente tem aumento aqui da CD36, FAP-M, que é uma proteína de transporte de gordura que está lá na membrana. Se eu aumento a concentração dessa proteína usando o Trainlaw, significa que minha célula consegue captar melhor agora a gordura do sangue. Se eu aumento a CPT1, a CPT1 está aqui, ó. Se eu aumento a CPT1, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a enzima que regula o transporte do ácido graxo do citosol para a mitocôndria. Esse passo é um passo decisivo na oxidação da gordura. E se eu aumento as subunidades oxidativas lá da cadeia transportadora de elétrons, eu aumentando o maquinário enzimático necessário para a oxidação. Então, a ideia é essa, é você tentar melhorar a capacidade de oxidação lipídica e pensar que isso possivelmente pode ser convertido em melhora de rendimento físico, tá? Existem algumas maneiras de fazer o train law, não tem estudos comparando métodos para dizer qual seria melhor ou pior. De modo geral, se recomenda fazer no máximo 1 a 2 treinos por semana com baixa disponibilidade de carboidrato, e eles poderiam ser feitos de algumas maneiras. Por exemplo, né, você treinar, fazer uma dieta com baixo nível de carboidrato para treinar no dia seguinte, depois de um dia com baixo carboidrato. Então, baixa para metade do carboidrato que o sujeito consome, por exemplo. Você treinar de manhã após um jejum noturno, né? Normalmente, na última refeição do dia, você já diminui o carboidrato, o sujeito dorme, acorda de manhã e antes de comer alguma coisa, de fazer uma refeição, ele vai treinar em jejum, né? Você não dá carboidrato no período de recuperação do sujeito, pelo menos nas primeiras 6 horas. Ele acabou de treinar, você deixa ele sem carboidrato por um tempo, né? O outro sleep low aqui seria o sujeito treinar à noite e aí não consumir carboidrato depois do treino e consumir carboidrato só no outro dia, dar só proteína para o sujeito. Outra maneira seria você pegar em treinos longos, por exemplo, treino de 3, 4 horas. Imagina que você tem um atleta que ele treina, vai fazer um treino de 4 horas, e nesse treino de 4 horas você dá para ele 50 gramas de carboidrato a partir da segunda hora, por hora. Então, 3 horas com 50 gramas são 150 gramas de carboidratos que ele consumiria só no treino. Esse sujeito aí você poderia fazer ele, colocar ele para fazer o mesmo treino com nada de carboidrato, ou baixar para metade, para menos da metade. E isso é uma maneira de você fazer ele treinar com baixa disponibilidade de carboidrato. E a outra seria fazer quando o sujeito tem 2 treinos por dia. Entre o primeiro treino, geralmente de manhã, para o segundo treino, né, no fim da tarde ou à noite, você diminui a ingestão de carboidrato, ele não vai recuperar o glicogênio do primeiro treino para o segundo treino, e o segundo treino acaba sendo com baixa disponibilidade de carboidrato, tá? Alguns autores alegam o seguinte, que normalmente os atletas já fazem um pouco isso, né? Porque às vezes o sujeito ele tem uma dieta meio padrão, então vamos supor que o sujeito está consumindo lá 5 gramas de carboidrato. Mas se o treino dele hoje é de 1 hora e amanhã o treino dele é um treino de 3 horas, se ele não mudou a dieta de um dia para o outro, naturalmente o treino de amanhã dele já é com menos carboidrato do que o de hoje. Por quê? Porque é um volume maior de treino sem adaptação da ingestão alimentar. Então tem autores que questionam isso, que na prática já existe uma oscilação no consumo de carboidrato em decorrência da mudança de treinamento com a manutenção de uma dieta fixa, tá? Mas é algo que vem crescendo na literatura. Existem algumas recomendações importantes. Primeiro, não aplicar o train law em treinos muito intensos e longos. Primeiro que provavelmente o sujeito vai ter dificuldade para finalizar esse treino. E nesses treinos a gente já tem uma imunossupressão aumentada que pode levar a infecções principalmente do trato respiratório superior. E o principal nutriente que minimiza a imunossupressão em treinos longos é exatamente o carboidrato. Se você tira o carboidrato, você está aumentando essa possibilidade. E o sujeito ficar doente não é uma boa, né? O segundo seria, já que o treino vai ser mais difícil para ele, porque você está tirando o carboidrato, dar cafeína antes do treino ou mesmo usar enxágue bucal para tentar manter o rendimento físico dele. No enxágue bucal eu vou falar mais à frente, mas no enxágue bucal você só coloca a solução de carboidrato na boca e cospe, então não tem ingestão de carboidrato. E além disso, ainda dá proteína antes, durante e depois para evitar, minimizar o catabolismo proteico e favorecer o anabolismo e a própria preservação da massa muscular. Um detalhe importante, né, que de modo geral,
o atleta não vai se dar bem fazendo uma dieta low carb, né? Principalmente se for 10, 15% de carboidrato. A gente viu naquele primeiro gráfico da outra aula lá que baixo carboidrato continuamente vai fazer o glicogênio ficar depletado, as concentrações de glicogênio muscular ficarem mais baixas. Isso fatalmente vai levar à perda de rendimento. No caso do treino low aqui, são alguns treinos que o sujeito vai colocar com baixa disponibilidade, não é uma coisa contínua. E outra coisa importante, porque às vezes, né, a gente olha para aquele esquema que eu mostrei agora há pouco e vê lá, né, mudança de concentração de uma enzima tal, de proteína transportadora, ok, né? Mas ninguém vai ganhar uma medalha porque tem mais CPT1 na célula muscular, porque tem mais transportador de gordura, porque tem mais enzima oxidativa de gordura. Né? Quando acaba uma competição, ninguém vai lá e mede quanto que cada atleta tem de determinada enzima no músculo e dá a medalha para quem tem mais enzima. O que vale é resultado, né? O resultado de uma competição ele é multifatorial. Às vezes você usa um treino long, o sujeito está muito bem preparado para aquela competição e acontece alguma coisa ou né, alguma dificuldade e o sujeito simplesmente tem um resultado ruim, embora tenha feito uma preparação excelente, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista nutricional. Tá? E quando está mais próximo do evento, então existem algumas sugestões agudas aí para o sujeito fazer. Então, se o sujeito vai participar de uma competição aí que tem menos de 90 minutos de duração, né, por exemplo, uma meia maratona, ele poderia, nas últimas 24 horas, dar uma carga de carboidrato, 7 a 12 gramas. É lógico que quando se fala uma carga de carboidrato, é consumir mais do que ele consome normalmente. Então, se ele já consome 7, eu não vou dar 7 de novo, vou dar 9, vou dar 10, tá? Se ele consome 5, aí o 7 já pode ser para ele. Então, para quê? Para entrar na prova com a concentração de glicogênio elevada, tá bom? Se o evento é mais longo, acima de 90 minutos, por exemplo, poderia ser uma maratona, né? Aí você pega aí nos últimos um dia e meio, 2 dias, né? 36 a 48 horas, e também dá uma quantidade maior de carboidrato, 10 a 12 gramas. E se o sujeito vai ter duas competições, às vezes você já vai participar de uma prova de ciclismo que tem uma etapa de manhã, uma etapa à tarde, por exemplo. Qualquer evento onde ele tenha duas etapas e o tempo de recuperação é menor que 8 horas, você dá aqui 1 a 1,2 gramas de carboidrato por hora nas primeiras 4 horas após o exercício. Tá? Eu já vi etapas de ciclismo, aí não atletas de alto rendimento, né, atletas amadores participando, que às vezes o sujeito começava a prova 8, 9 horas da manhã e ia acabar 5, 6 horas da tarde. No outro dia tinha outra etapa de manhã cedo. Né? Então, um intervalo curto para recuperar, aí você pegar as 4 primeiras horas, onde a síntese de glicogênio é mais intensa, e dar uma quantidade grande de carboidrato por hora, isso pode favorecer a recuperação desse glicogênio e, consequentemente, melhorar a situação do sujeito. Um outro detalhe que é importante, né, porque às vezes o sujeito pegar aqui os últimos 2 dias, um dia, e consumir muito carboidrato, além daquilo que ele está acostumado, isso, às vezes, do ponto de vista gastrointestinal, não é interessante, porque o sujeito chega no outro dia, ainda está se sentindo meio cheio, e isso pode trazer algum transtorno gastrointestinal para ele e prejudicar o desempenho dele. Então, um conselho é você afastar isso um pouco. Se eu tenho uma prova daqui a 3 dias, eu pego os 2 primeiros dias e aumento o carboidrato, e no terceiro dia, que é o dia pré-prova, eu volto para o normal. Por quê? Porque você aumentando o carboidrato 3, 4 dias antes e ficando aí 1, 2 dias antes da competição com consumo normal, aquela quantidade que o sujeito já está acostumado, você não tem perda, você vai conseguir aumentar o glicogênio e depois, com a ingestão normal de carboidrato, consegue se manter esse glicogênio. Então dá para fazer assim, mas tudo depende da tolerância do sujeito, tá? Então, qual seria o objetivo de consumir carboidratos antes de um treino ou antes de uma competição? Aí eu estou falando ali da última refeição antes do treino, antes da competição. Primeiro, né, que essa refeição ela deve ser rica em carboidratos, de preferência de baixo ou moderado índice glicêmico. Coloquei alguns exemplos de alimentos, né, maçã, pera, banana, manga, produtos lácteos, a própria batata doce, inhame, tá? E a ideia é o quê? É que ele entre na competição com a glicemia normalizada, né, ou um pouquinho acima do normal, e aí esse carboidrato vai ajudar a manter a glicemia,
principalmente quando é de baixo índice glicêmico, que a liberação é bem lenta, aí ele vai começar a prova e ainda tem carboidrato entrando na corrente sanguínea, vai sendo liberado na corrente sanguínea aos poucos. E, obviamente, né, essa última refeição ainda pode maximizar os estoques de glicogênio hepático muscular. Obviamente que a gente espera que se o sujeito está ingerindo carboidrato em quantidade adequada, ele não dependa dessa última refeição para concretizar ali seu estoque de glicogênio, né? O ideal é que ele já tivesse com o estoque de glicogênio cheio já, né, antes da última refeição, mas pode ser, né, que o sujeito ainda não completou esse estoque, essa última refeição ainda ajude nesse processo, tá? Algumas características aqui que são importantes. Deve-se evitar quantidades elevadas de proteínas, gorduras e fibras, porque demoram para sair do estômago, o esvaziamento gástrico delas é mais lento, tá? Então, isso pode trazer problema. Eu já conheci pessoas que foram participar de corridas curtas, de 10 quilômetros, e consumiram muita fibra alimentar, uma refeição muito rica em fibra antes da competição, e a pessoa simplesmente teve que terminar a prova andando, porque começou a ter dor abdominal, desconforto gástrico, né? Porque aquele conteúdo ali demora para sair do estômago. Então, evitar isso. É claro que existe também aqui a questão da tolerância individual. Já vi pessoas que comem muito antes de treinar e treinam e não sentem nada, mas tem que se ter cuidado. Escolher uma preparação que seja leve, consistência leve ou líquida para facilitar esse processo de esvaziamento gástrico e de preferência, né, sempre algo que seja familiar ao atleta. Não é antes principalmente competição, não é hora de fazer experiências gastronômicas, tá? Você tem que comer aquilo que você está acostumado a comer, que você sabe que não vai te trazer prejuízo. Qual que é a quantidade de carboidrato para essa última refeição? Essa quantidade vai depender do tempo. Então, se ela é 1 hora antes, até 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Se é 2 horas antes, 2 gramas. Então, 3 horas antes, 3 gramas por quilo de peso. Mas isso aqui, gente, é bem mais para atleta, viu? Porque, assim, se você pegar um aluno de musculação que consome 3 gramas de carboidrato por dia, você vai dar 1 grama de carboidrato na refeição pré-treino, mais um no pós-treino, não sobra carboidrato nenhum para as outras refeições, né? Mas para um atleta que consome 7, 8 gramas, 1 grama não é tanta coisa. Mas essa quantidade ela vai ser, então, sempre de acordo com o tempo, tá? Volto a dizer, isso aqui também é um guia, né? O sujeito pode consumir meio grama de carboidrato por quilo de peso e treinar tranquilamente, tá? Então, isso aqui é um guia, não precisa levar ao pé da letra, não. E durante o treino ou a competição, será que é preciso ingerir carboidrato? Quais seriam os objetivos? Então, a ingestão de carboidrato durante um treino ou durante uma competição tem como objetivo você manter a glicemia, e a tendência natural da glicemia ao longo do treino é começar a baixar. Geralmente, na primeira 1 hora, se os estoques de glicogênio hepático estavam normais antes do treino ou da competição, ela não se altera, ela não diminui. Tá? Ela até aumenta no começo, depois volta e fica mais ou menos estável. Depois de 1 hora de treino, ela começa a baixar mesmo. Então, eu quero manter a glicemia ou até aumentar ela um pouco para favorecer a entrada de glicose no músculo, tá? E vou minimizar a depressão do glicogênio. Essa minimização aqui ela é muito mais em relação ao glicogênio hepático do que ao muscular. Consequentemente, eu espero que isso retarde a fadiga e melhore o desempenho dos sujeitos, tá? Então, aqui a gente tem algumas estratégias de consumo de carboidrato durante a competição. Se o treino é menor que 45 minutos, né, isso, por exemplo, é muito comum em academia, a pessoa vai lá treinando 40 minutos, 45 minutos, não seria necessário nenhum carboidrato. Então, não precisa dar carboidrato, o sujeito vai para a academia treinar 3, 4 vezes por semana, 40, 50 minutos, tá? Quando o treino é de alta intensidade, com duração aí de 45 a 75 minutos, ele coloca aqui pequenas quantidades, incluindo o enxágue bucal. Eu ainda não falei do enxágue bucal, vou falar daqui a pouco. Mas aonde que realmente a gente precisa de fazer a reposição de carboidrato e que isso pode ser um fator decisivo para o rendimento físico, tá? É aonde? Nas provas mais longas. Então, de 1 a 2 horas e meia, alguns autores falam de 1 hora e meia para cima, que seria bem relevante. Mas se eu tenho uma competição que vai durar 2 horas e meia, aí repor de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora é algo importante, tá?
É algo importante. Inclusive, assim, de realmente afetar o desempenho físico do sujeito. E nas provas mais longas, né, as provas de ultra endurance, acima de 2 horas e meia, 3 horas, aí se aconselha até um aporte maior, até 90 gramas de carboidrato por hora. Um detalhe importante é que quando a gente está nessa última situação aqui e que a gente adota esse regime de ingestão de 90 gramas de carboidrato, é necessário, tá? É necessário que seja um carboidrato composto de uma mistura de glicose e frutose, porque a nossa capacidade de absorção de glicose é estimada em 1 grama por minuto, ou seja, 60 gramas por hora. Então, quando eu quero passar de 60 gramas, eu preciso de dar um outro carboidrato que tenha um mecanismo de absorção diferente. E a frutose é assim. Enquanto a glicose é absorvida por um mecanismo ativo, por um transportador ativo, a frutose é por um transportador passivo, inclusive é mais lenta a absorção. O que se recomenda é uma solução ou um alimento que tenha glicose e frutose na proporção de 2 para 1. Então, em 90 gramas de carboidrato, eu vou dar 60 gramas de glicose e 30 gramas de frutose, tá? Porque aí eu consigo aproveitar isso. Aqui a gente vê nessa figura aqui, ó, mostrando aquilo que eu comentei anteriormente. Mostrando aqui a oxidação do carboidrato exógeno, né, que veio da dieta, em várias situações. Então a gente vê aqui, ó, o médio glicose aqui, que é a bolinha aberta aqui, a branquinha, com o high glicose, que é a bolinha pretinha, tá juntinho aqui, tá vendo? Tá juntinho. Por que eles estão juntinhos? Porque aqui no médio glicose, ele deu mais ou menos 70 gramas de glicose para o pessoal, no período de 1 hora, tá? E no high glicose chegou a quase 100, foi 98 gramas de glicose. Dá 70 gramas e dá 100 gramas, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente tem limitação na captação intestinal. Agora, na curva superior aqui, o quadradinho escuro, quando eu dou, aqui foi mais ou menos 70 gramas de glicose com 36 de frutose. Foi na proporção 2 para 1, tá? Quando eu dou glicose mais frutose, aí eu consigo aumentar a absorção, aumentar a oxidação. Por quê? Porque a absorção intestinal também está sendo maior. Por que a absorção intestinal está sendo maior? Porque eu estou dando 2 tipos de carboidratos diferentes que são absorvidos por transportadores diferentes. Esse frutose mais glicose aqui, a quantidade total de carboidrato é a mesma do high glicose, só que a oxidação, ó, é bem maior, tá? Então, acima de 60 gramas, eu tenho que pensar sempre em 2 tipos de carboidrato. Que eu poderia dar para esse sujeito, então? Né? Eu já sei que se a atividade é mais longa, a reposição de carboidrato é importante. E aí, como que eu vou dar? O que é mais recomendado, né, sempre que for possível, é oferecer para o sujeito uma bebida esportiva, uma bebida que tenha carboidrato, eletrólitos, tá? E água, porque aí eu não só vou fazer reposição energética, mas vou fazer a reposição hídrica, a reposição eletrolítica, com um alimento só. E de preferência que a concentração dessa bebida seja de 4 a 8%, mais usada é 6%, tá? Mas eu posso dar para o sujeito um alimento sólido? Não tem problema nenhum, mas seria mais interessante nesse aspecto aí. Obviamente, se eu for dar um alimento sólido, ou mesmo um carboidrato em gel, como está aqui na cintura da moça aqui, uma banana, como ela vai comer, ele vai ter que tomar água também. Então, ele só vai consumir esses alimentos aí de maneira separada, tá? Aqui tem um gráfico de um estudo que mostra o esvaziamento gástrico quando se usa uma solução com 4% de carboidrato e quando se usa uma solução com 18,8% de carboidrato, que é bem concentrada. E aqui a gente observa ó, que 60 minutos após a ingestão de 600 ml dessa solução com essa concentração de carboidrato, que aqueles indivíduos que consumiram a solução rica em carboidrato com 18,8%, a maior parte do conteúdo ainda está no estômago, né? Ao passo que aqueles que ingeriram 4%, ó, em 60 minutos, houve praticamente o esvaziamento gástrico total. Então, uma solução muito concentrada, ela tem uma osmolaridade maior e o esvaziamento gástrico dela fica menor. Aí, se o sujeito
consome uma solução desse tipo numa competição, a chance dele ter um desconforto gástrico é muito grande, tá? E dor abdominal. Aqui é um outro estudo que mostra uma comparação entre alimento líquido e sólido. Então tem a bebida, tá? Tem água, a bebida com carboidratos, claro, e um alimento rico em carboidrato, que é uma barrinha, uma barra de cereal, tá? É lógico que quando é um alimento, uma barrinha, no caso desse alimento aqui, ele tinha mais ou menos 3% de lipídio, 3% de fibra, então não fica só o carboidrato. Mas o que, que a gente observa aqui, ó? Que em termos de oxidação de carboidrato, é muito parecido, né? Tanto o sujeito que consumiu a barra quanto consumiu a bebida. A bebida é a linha de cima aqui. Só em dois momentos aqui, ó, em dois não, em três momentos, no minuto 120, 135 e 150, que a gente observa o quê? Que houve uma diferença significativa na oxidação de carboidrato para quem consumiu a bebida em relação àquele que consumiu a barra de cereal, a barra energética, tá? E aqui na direita, nesse gráfico aqui, a gente vê o que? A sensação de estômago cheio, tá? De plenitude gástrica. E aqui tem uma diferença importante, ó. A gente vê que aqueles que consumiram água, isso é menor do que os outros, quem consumiu a bebida ou a barra energética, e até diminui um pouquinho na segunda e na terceira hora, tá? Aqui é a primeira hora, depois segunda hora, depois terceira hora. Quem consumiu a bebida, a gente vê que a sensação de estômago cheio, ela é maior do que comparada à água, tá? Mas ela, ó, é estável. Na primeira hora de exercício, na segunda hora de exercício, na terceira hora, ela não muda. Agora, o pessoal que consumiu a barra energética, a sensação de estômago cheio foi maior comparada à água, comparado à bebida esportiva aqui. E além disso, foi aumentando durante o passar do tempo. Por quê? Porque o alimento sólido ele demora mais tempo para ser digerido e ser absorvido, tá? E aí, né, se o sujeito vai, na primeira hora come uma coisa sólida, depois come de novo sólido, depois come de novo sólido, se ele não tiver um esvaziamento gástrico adequado, a chance de causar algum desconforto gástrico posteriormente é maior. Então, assim, tem atletas que dão conta, que estão treinados a isso, né? Inclusive, é uma coisa muito importante, é treinar o estômago, isso faz parte da periodização nutricional. Ou seja, se o sujeito gosta de consumir fruta desidratada, qualquer alimento, biscoito, qualquer alimento que ele sólido durante o exercício, durante o treino ou durante a competição, ele tem que exercitar isso. Então, no período de treinamento, ele tem que manter o consumo desses alimentos sólidos para que na competição ele repita isso, tá? Que se ele não tiver acostumado a fazer isso pela primeira vez na competição, a chance de dar errado é bastante grande. Mas tem atleta que prefere consumir, por exemplo, bala, jujuba, do que tomar sport drink, né? É, esse estudo aqui, ó, ele mostra pra gente aquilo que eu falei, que a reposição de carboidrato durante exercício de longa duração é um fator determinante de desempenho físico, né? O que que os autores fizeram aqui? Pegaram dois grupos de pessoas e deram, que fizeram um exercício até exaustão, tá? Foi aqui, ó, 69% do VO2 de pico deles, a intensidade, e eles tinham que fazer o exercício até não aguentar mais, até exaustão. E aí a gente tem o grupo controle, que consumiu uma bebida sem carboidrato, e o grupo carboidrato, que consumiu 250 ml de uma solução com 8% de carboidrato, isso imediatamente antes do exercício, e depois a cada minuto eles tomavam mais 250 ml, tá? Olha o que a gente observa. No grupo que tomou carboidrato, ó, com meia hora a gente tem um pico de glicose, depois isso abaixa um pouquinho mais, e depois fica estável, né? Ele continua tomando carboidrato e ficou estável aqui o tempo todo. Mas uma coisa relevante, o tempo todo o grupo que consumiu carboidrato manteve uma glicemia significativamente maior aqui do que o grupo controle. Uma outra coisa que a gente observa aqui, o grupo controle, ó, olha aqui, de 0 a 60 minutos, a glicemia dele não baixa. Por isso que nos exercícios de curta duração, não tem recomendação de reposição de carboidrato. Por quê? Porque o próprio corpo dá conta de suprir isso.
Quando passa de 60 minutos, olha o que a gente observa com a curva de glicemia dele. Vai só diminuindo até o ponto aqui de fadiga. E o detalhe mais importante do gráfico. O grupo que consumiu carboidrato conseguiu manter o exercício até mais ou menos 210 minutos, tá? E o grupo que não consumiu conseguiu manter até mais ou menos 160 minutos. Então, houve uma diferença importante aqui na tolerância ao exercício. O autor calculou que com o consumo de carboidrato, eles conseguiram um desempenho 30% maior comparado ao outro grupo, tá? Mostrando que o carboidrato, de fato, é relevante para a manutenção do desempenho físico em exercício de longa duração. Aqui nós estamos falando de mais de 3 horas, né? Aquela outra estratégia para consumo, para a utilização de carboidrato durante o exercício, que eu já tinha comentado lá atrás, é a do enxágue bucal. Então, é uma coisa também mais recente, já tem, né, um certo número de pesquisas, mas precisa de mais informação. Mas qual que é a ideia? Qual seria o objetivo disso aqui? Seria aumentar o desempenho em exercícios com duração até 1 hora, principalmente, tá? Por quê? Porque a gente já viu que até 1 hora dar carboidrato provavelmente não vai fazer diferença nenhuma. E aqui em exercícios mais intensos, pelo menos 75% do VO2 máximo, tá? Esses autores aqui, ó, Bartolotti e seus colaboradores de 2011, eles fizeram aqui uma proposta de mecanismo, né? Qual que é a ideia? A ideia é que quando você coloca uma solução com carboidrato na boca, essas moléculas de carboidrato seriam reconhecidas por algum tipo de receptor, que segundo eles não seria o receptor que permite a sensação do sabor doce, tá? E aí, essa percepção, essa ligação do carboidrato com esse receptor induziria efeitos no cérebro, de modo que a gente vai ter uma ativação cerebral do córtex motor, que é que manda estímulo para o músculo. E aí você poderia gerar mais potência no músculo com essa estratégia aí. Então, tem alguns estudos que testaram isso com bons resultados. Um deles é esse aqui, onde os autores pegaram aqui 8 ciclistas do sexo masculino, né, fizeram um teste com glicose e também pegaram 8 ciclistas, sendo 2 mulheres e 6 homens, que fizeram um teste com maltodextrina. Eles usaram a bebida ou glicose ou maltodextrina com concentração de 6,4% de carboidrato e o placebo era adoçado com aspartame e sacarina, tá? Nesse estudo, cada sujeito realizou um enxágue bucal com 25 ml da solução. Isso foi feito por 10 minutos, então o pesquisador dava para ele o copinho com a solução, ele jogava na boca, ficava enxaguando a boca, fazendo um bocejo ali por 10 segundos e depois cuspia, tá? Isso foi feito no início do exercício e a cada 12,5% do percurso. Então, se eles iam fazer um percurso de 100 km, a cada 12,5 km eles repetiam o enxágue. E aí o que a gente vê? Né? A gente vê aqui ó, que tanto quando comparou placebo com a bebida com glicose, placebo com a bebida com maltodextrina, a gente vê que nas bebidas carboidratadas a potência gerada foi um pouco superior em relação ao grupo placebo, né? E obviamente o mais importante é o desempenho. Então, olha o tempo aqui, ó. Comparando glicose, bebida com glicose com a bebida placebo, que estava adoçada lá com aspartame e sacarina, aqui o tempo médio foi 60,4 minutos contra 61,8 minutos, tá? Então, assim, você fala assim, mas 61,8 para 60,4 é pouco? Em cima da bicicleta, isso aí é uma distância enorme percorrida. Obviamente que aqui, quanto menor o tempo, né? Porque eles tinham uma quilometragem a percorrer. Então, quanto menor o tempo, melhor o desempenho. E quando se compara com a maltodextrina, a mesma coisa, ó. O grupo malto 62,6 e o grupo placebo 64,6. E aí ele coloca, né, na conclusão que os resultados sugerem melhora do desempenho quando o carboidrato está presente na solução, devido à ativação de regiões cerebrais envolvidas com a motivação e controle motor. Tá? Nesse outro estudo também de enxágue bucal, feito com triatleta, eles deram a bebida, né, usaram Gatorade como bebida esportiva, aí uma bebida com carboidratos e eletrólitos contra placebo. Aqui o protocolo foi um pouquinho diferente, o enxágue bucal foi feito por 5 segundos, no outro foi 10, né? E também ingestão a cada 12,5% do percurso. Ao todo, cada sujeito utilizou 14 ml por quilo de peso de solução, que foram distribuídos equitativamente durante o teste. E aí os autores mostram isso, ó. Nesses 2 primeiras colunas aqui,
está sendo comparado, né, o enxágue bucal, o placebo, contra a bebida com carboidrato e eletrólise, que foi o Gatorade. Então, o grupo placebo fez o percurso em 64,1 minutos, o grupo carboidrato aqui 61,7. Então, confirmando aquilo que a gente viu no outro estudo. E nesse estudo teve uma coisa interessante que ele fez um segundo experimento dentro do estudo, onde ele fez as pessoas ingerirem o carboidrato. Eles faziam um enxágue, bocejavam e ingeriam, tá? E aí o que ele observou? Quando havia ingestão, ó, placebo e a solução não tinha diferença. Então o negócio estava era no enxágue mesmo, né? E aí na conclusão ele fala, os resultados sugerem melhor desempenho apenas quando a solução de carboidratos é utilizada para enxágue, tá? Então é uma outra estratégia. Tem estudo, eu não coloquei aqui, estudo em força, né, para treino de resistido, para aumento de força, não mostrando melhor na força muscular. Mas em esportes, né, principalmente no ciclismo, que é onde tem sido mais testado, pode ser uma boa, né? E no ciclismo talvez seja mais fácil de fazer o enxágue. O sujeito que está fazendo uma corrida, na prática ali, para fazer isso, talvez seja bem difícil, tá? Mas é mais uma possibilidade. E o sujeito, então, acabou de treinar ou acabou a competição, eu devo dar carboidrato para ele? Qual que seria o objetivo de dar carboidrato nesse momento? O objetivo mais primordial é o quê? É recuperar os estoques de glicogênio, tanto muscular quanto hepático, que ele gastou durante o exercício, né? Em algum grau ele vai ter depletado o glicogênio muscular e hepático dele, e esse primeiro carboidrato eu estou pensando exatamente em suprir o músculo com esse substrato para permitir a recuperação, a reposição desses estoques. Então, durante o exercício físico, né, a gente tem degradação do glicogênio, utilização na via glicolítica, produção de energia para sustentar a contração muscular, e após o exercício, a célula vai captar glicose e isso vai ser direcionado principalmente à síntese de glicogênio. Por quê? Porque aí eu já encerrei o exercício, a demanda energética cai, eu dou um aporte grande de carboidrato, esse carboidrato chega lá, isso ajuda o sujeito. Se lá antes do exercício a gente falava em preferencialmente usar carboidrato de baixo ou moderado índice glicêmico, aqui e durante o exercício a gente fala sempre em usar carboidratos de alto índice glicêmico, porque tanto durante o exercício físico quanto após o exercício físico, na primeira refeição após o exercício físico, eu quero carboidratos que cheguem rápido no sangue, consequentemente cheguem rápido no meu músculo, tá? Então, recomendação, né? Se o sujeito vai fazer 2 treinos no dia e tem aí um período menor que 8 horas para recuperação, aquela estratégia que a gente já viu lá atrás é recomendada, de usar 1 a 1,2 gramas por quilo de peso nas primeiras 4 horas. Mas repare que isso aqui assim, é para atleta que treina muito, porque se o sujeito consumir 4 gramas de carboidrato em 4 horas, né? Tem gente que não tem 4 gramas de carboidrato na dieta o dia inteiro. Então, isso aqui é para atleta mesmo, tá? A ISSN, que é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, também fala em 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora, sendo carboidrato de alto índice glicêmico. Ou então, 0,8 gramas de carboidrato por hora, mais 0,2 a 0,4 gramas de carboidrato de proteína por quilo de peso. Quando a ingestão de carboidrato é baixa, a proteína que é ingerida, ela contribui também para ajudar na síntese do glicogênio, tá? Mas a gente vai ver depois, quando estudar proteína, que sempre na refeição pós-treino a gente vai sempre pensar em colocar uma quantidade adequada de carboidrato e uma quantidade de proteína. Mas a proteína principalmente para quê? Para fornecer substrato para a síntese proteica, tá? A recomendação é que se faça essa ingestão mais breve possível, tá? Existe uma fase rápida de ressíntese de glicogênio que ocorre na primeira hora, que se você entregar carboidrato em quantidade adequada, você vai ter uma boa recuperação já na primeira hora e nas primeiras 4 horas principalmente, tá? Mas por que eu deveria pensar então em repor esse carboidrato mais rapidamente? Que assim que você acabou o exercício, você ainda mantém por um certo tempo, né, 40 minutos até próximo de 1 hora, um fluxo sanguíneo aumentado para aquele músculo que foi exercitado. Então, por exemplo, vamos pensar num exemplo mais fácil. O sujeito foi lá na musculação e fez lá treino de peitorais.
o peitoral dele, inclusive, fica inchado, né? Porque depois que ele fez exercício, porque aquilo ali é o quê? O sangue foi redistribuído e tem uma quantidade de sangue circulando naquele momento ali. Quando ele termina o exercício, o volume muscular que ele está apresentando ali, decorrendo do exercício, tem uns que aproveita até para tirar selfie, né? Porque está com o músculo ali mais bombado. Aquele músculo mais inchado, né, daquele momento ali, ele começa a retornar para um volume normal do sujeito. Esse retorno para o volume normal, que demora aí próximo de 1 hora, está relacionado com o quê? Com o retorno do fluxo sanguíneo que é redistribuído no corpo após o encerramento do exercício. Então, eu tenho um fluxo sanguíneo aumentado por um tempo. Se eu dou um carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, uma maltodextrina, chega no seu sangue em 15 minutos. Então, eu vou aproveitar que esse músculo está recebendo mais sangue durante um tempo e vou entregar mais carboidrato. Além disso, os receptores de insulina estão mais sensíveis e se você dá o carboidrato, acabou o exercício, a adrenalina começa a baixar, você começa a liberar mais insulina e ajuda mais ainda na entrada. Durante o exercício físico, a própria contração muscular induziu o deslocamento das vesículas de GLUT4, então no final do exercício você está com mais GLUT4 na membrana, e isso permanece por um tempo, né? Estima-se aí pelo menos nas primeiras 4 horas, então a sua célula tem uma capacidade de captar glicose aumentada nesse período, se eu der carboidrato eu vou estar ajudando também. E eu tenho uma atividade aumentada também da glicogênio sintetase aí nas primeiras 2 horas, que é a enzima principal na síntese do glicogênio. Então, por esse motivo, se eu der uma refeição mais rápida, logo após o treino, eu posso favorecer uma ressíntese mais rápida do glicogênio muscular e hepático também, né? Ainda nessa mesma questão, né, a ingestão de carboidrato imediatamente pós-exercício acelera a ressíntese dos estoques de glicogênio. Então, a gente tem aí 1,2 a 2 milimol por quilo por hora de glicogênio sendo produzido numa situação normal. Isso pode passar após exercício para 6 a 7 milimol por quilo, tá? E após 2 horas, essa velocidade de ressíntese já diminui aí em torno de 50%, tá? E se o sujeito fez uma boa reposição de carboidrato nas refeições subsequentes, em 24 horas, ele, após o exercício, ele já pode recuperar todo o estoque de glicogênio dele. Aqui nesse estudo, foi feito com 5 ciclistas treinados, a gente vê que o autor testou 3 condições, né? Uma primeira que ele deu só carboidrato e proteína, uma carga grande de carboidrato, ó, 1,67 gramas por quilo de peso, e ainda deu 0,5 gramas por quilo de peso de whey protein hidrolisado, ou seja, proteína. No 2 aqui ele deu só carboidrato nessa concentração, né? 1,67 gramas aqui por quilo de peso, por litro de solução. E no terceiro ele deu água. E aí o que esse sujeito faz? Ele pega, chama lá os voluntários, eles chegam lá no laboratório de manhã, fazem exercício aqui de 8h30 às 10 num protocolo para depletar o glicogênio, né? Depois ele dá um descanso, coloca lá um catéter no sujeito para coletar a glicose nele, tá? Na artéria femoral, na artéria e na veia femoral. E depois ainda coloca para fazer mais exercício com carga progressiva, ou seja, para esgotar mesmo o glicogênio. E depois ainda faz biópsia 3 vezes aqui, né? E aí, depois desse segundo treino aí que ele considera que o glicogênio está bem depletado, ele começa a dar a bebida para os sujeitos. E vai fazendo isso durante esse período aqui e vai fazer uma biópsia com 90 minutos, com 4 horas, para verificar quanto de glicogênio tinha no músculo desses sujeitos aí. A injeção de glicogênio aqui é em torno de 1 grama por quilo de peso por hora, tá? Aqui em cima está a concentração por litro. E aí a gente vê nos resultados dele algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, né, aqui está a concentração de glicogênio muscular nas 3 situações, no repouso, praticamente igual. Após 1h30, a gente vê o quê? Um aumento significativo da concentração de glicose, tanto para o grupo carboidrato sozinho, como para o grupo carboidrato e proteína, comparado ao grupo água. Quem bebeu água depois do treino, aumenta um pouquinho ainda, ó.
assim de glicogênio, mas muito pouco. Então, esse sujeito aqui está ficando prejudicado. Com 4 horas, isso se concretiza mais. Os grupos que receberam carboidrato estão com uma concentração de glicogênio bem alta, e o outro grupo que recebendo só água, né, sem carboidrato, sem proteína, está com a situação bem pior. E aqui embaixo, na B aqui, da primeira figura, a gente vê o quê? A taxa de ressíntese de glicogênio. E aí tem uma coisa interessante, ó. Porque o que a gente está observando aqui? Que essa taxa de ressíntese, ó, nos dois grupos que receberam carboidratos, ela é bem maior na primeira 1 hora e meia do que quando a gente pega aqui o período de 1 hora e meia, 4 horas. Ou seja, a quantidade de glicogênio que a célula sintetizou por hora foi muito maior aqui no início do que depois. Até porque, gente, o sujeito acabou o exercício, começou a tomar carboidrato, ele começa a sintetizar glicogênio rápido. Depois a velocidade vai diminuir mesmo. E um dos próprios fatores que faz isso diminuir é o quê? É que quanto mais glicogênio você tem já no músculo sintetizado, menos você precisa sintetizar. Então a célula vai diminuindo a velocidade dessa síntese. Uma outra coisa muito legal desse estudo aqui é que ele observou o seguinte: como ele colocou um catéter na artéria femoral e na veia femoral, ele conseguiu estimar aí o quanto de glicose o músculo estava recebendo e o quanto que passava lá na veia femoral. E pela diferença, ele calculou assim, quanto que a célula está captando e quanto que ela está usando para a síntese de glicogênio. E aí a gente vê o seguinte, ó, né? Aí a barra escura é a glicose captada pelo músculo e a barra achurada aí, riscadinha, é a quantidade de glicose usada para a síntese de glicogênio. Então a gente vê aqui, ó, né, no grupo carboidrato e proteína, e no grupo carboidrato, praticamente quase toda a glicose captada foi para síntese, toda a glicose captada foi para a síntese de glicogênio, tá? E no grupo da água aqui, ó, tudo que captou também, porque né, o grupo da água está tomando água, mas tem glicose no sangue lá, tá vindo, né, de outros tecidos, por exemplo, do fígado, por exemplo. Aí aqui, quando a gente pega o período de 1 hora e meia a 4 horas, olha como é que já muda. A quantidade de glicose captada, que é a barra escura, já é superior à barra de síntese de glicogênio, ou seja, num segundo momento eu já posso abaixar a quantidade de carboidrato. Por quê? Porque ele vai captar mais carboidrato que ele precisa para sintetizar glicogênio. É isso que ele está mostrando aqui. Então fica bem claro aqui para a gente que nessa primeira, principalmente nas primeiras 2 horas, essa ressíntese é mais rápida. Então vale a pena colocar uma refeição ali. Isso é muito importante, sabe para quem? Para quem faz musculação não é muito. Por quê? O sujeito vai lá e treina peito hoje, ele vai treinar peito de novo daqui a 3 dias, na maioria das vezes. Então ele tem 3 dias para recuperar o glicogênio que ele gastou hoje, porque o glicogênio é consumido no músculo que você exercita. Agora, para um ciclista que treina a perna todo dia, o sujeito pedala hoje, vai pedalar amanhã. Então ele tem 24 horas para repor o glicogênio daquele músculo que ele vai usar amanhã novamente. Então, para esse sujeito, colocar uma refeição logo após é importante. Para um aluno de musculação, é menos relevante, tá? Aqui a gente... Ah, tá. Então eu vou parar aqui nessa parte, tá? E eu vou gravar agora a última parte da parte da aula de carboidratos, que é a parte de suplementação. Então observem, né? Todas essas recomendações e estratégias, elas são guias. Então o nutricionista, quando vai atender um atleta, um desportista, ele tem que iniciar o seu trabalho de prescrição baseado nessas recomendações que a literatura tem colocado para gente. E, obviamente, fazer ajuste de acordo com a necessidade e dos resultados, das respostas que o atleta ou desportista der. Então, assim, pode ser que você tenha um atleta, um desportista que não se encaixe bem naqueles níveis de recomendação que está lá. Porque a gente tem que encontrar qual que é a receita ideal para cada sujeito. Mas o nosso guia, a nossa orientação são essas recomendações. É a partir delas que a gente vai estabelecer um primeiro plano alimentar e a partir do tempo que a gente vai acompanhando o sujeito, a gente vai fazendo adequações até chegar numa situação ótima para aquele sujeito. Então fiquem tranquilos em relação a isso, porque às vezes a gente vê lá as recomendações e fala assim, nossa, mas esse sujeito deveria estar consumindo muito mais, está consumindo menos, porque às vezes é a realidade dele, às vezes o volume de treino é menor, às vezes a intensidade de treino é menor, né? Às vezes o sujeito fala que passa 2 horas na academia, mas treina 15 minutos. Então a gente tem que ver qual que é a realidade mesmo de cada sujeito, tá bom? Então até a próxima.